Questão do TEP de 2019, a questão 3, sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Vamos lá. Ao examinar um lactente do sexo feminino de 18 meses, observam-se as seguintes medidas evolutivas do perímetro cefálico ao nascer, 35 centímetros, 1 mês, 37 centímetros, com 4 meses, 42, com 7 meses, 44, com 9 meses, 44,5 e foi assim até os 12 meses. No desenvolvimento, sorriso social com 2 meses, gargalhadas com 4 meses, sentou-se com 7 meses, arrastou-se com 9 e balbuciou sons consonantais com 10 meses. Atualmente não fica de pé com apoio, não engatinha, não emite sons guturais, não pega o brinquedo ou objetos em seu campo de alcance. Tem contato visual, mas não compreende jogos de esconde-esconde, dança, não acena adeus e não bate palmas. Realiza movimentos repetitivos e estereotipados de mãos, do tipo lavar ou esfregar, e há 1 mês apresentou 4 crises convulsivas tônico-clônico generalizadas. Ele quer saber o diagnóstico sindrômico. A letra A, paralisia cerebral. A letra B, transtorno do espectro autista. A letra C, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. E a letra D, regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então estamos diante de uma criança do sexo feminino de 18 meses e nós vamos vendo parte a parte, começando pelo perímetro cefálico para ficar mais fácil. Na avaliação do perímetro cefálico, existem pontos-chave que são importantes para tentar identificar se o crescimento está correto. Ao nascimento, o perímetro cefálico médio é de em torno de 35 centímetros e é 1 a 2 centímetros maior que o perímetro torácico. O perímetro cefálico aumenta 12 centímetros no primeiro ano de vida e o crescimento é mais rápido nos primeiros 6 meses, sendo de 1 a 3 meses 2 centímetros mês, de 3 a 6 meses 1 centímetro mês e de 6 a 12 meses meio centímetro mês. 2, 2, 2, 1, 1, 1 e a partir dos 6 meses meio centímetro até 1 ano de vida. Aqui eu coloquei a progressão de um perímetro cefálico normal de uma criança que nasce com 35 centímetros e comparamos com o caso da questão. Observe aqui que não há diferença até o 7º mês, quando a criança não cresce meio centímetro e a partir de então não cresce mais praticamente nada. Com 12 meses tinha apenas 44,5 centímetros de perímetro cefálico. Então, aos 7 meses, acontece uma desaceleração do perímetro cefálico e é o que a gente observa atualmente. Com relação ao desenvolvimento, o sorriso social aconteceu aos 2 meses, as gargalhadas com 4 meses, sentou-se com 7, arrastou-se com 9 e balbuciou sons consonantais com 10 meses. O desenvolvimento do lactente ele pode ser dividido de forma didática em 4 partes. O desenvolvimento motor grosseiro, o desenvolvimento motor fino, a linguagem e o desenvolvimento social. O desenvolvimento se dá de forma céfalo-caudal. E aqui nós dividimos em 4 etapas, apenas para ficar um pouco mais rápido, um pouco mais didático nessa aula. Com relação ao desenvolvimento motor grosseiro, aos 3 meses, a criança já deve sustentar a cabeça quando levantado. Aos 6 meses, senta. Então, entre 3 e 6 meses, por volta dos 4, 5 meses, a criança começa a rolar. Aos 9 meses, a criança já engatinha. Então, entre 7 e 8 meses, ela deve começar a se arrastar para frente e para trás. Aos 9 meses, a criança já começa a andar sem ajuda. Então, entre 10 e 11 meses, a criança anda com ajuda, com apoio de uma mão, das 2 mãos, até alcançar a total independência. Com relação ao desenvolvimento motor fino, aos 3 meses a criança já tem as mãos abertas na maior parte do tempo. Antes disso, as mãozinhas eram fechadas. Aos 6 meses,
solta o objeto quando oferecemos outro. Então, antes ela começou a pegar os objetos. Aos 9 meses já faz a pinça e aos 12 meses joga os objetos no chão e não leva mais os objetos à boca. Com relação ao desenvolvimento da linguagem, aos 3 meses a criança apenas balbucia, aos 6 meses fala monossílabas, aos 9 meses dobra as sílabas e aos 12 já deve começar a falar 2 palavras com significado. Em relação ao desenvolvimento social, aos 3 meses reconhece a mãe. Antes disso era apenas um sorriso social, com 2 meses. Aos 6 meses brinca com o espelho. Então, entre 4 e 5 meses desenvolve a gargalhada. Aos 9 meses dá tchau, bate palmas e com 12 meses diz não com a cabeça. Aqui a gente observa que a criança ela se arrastou com 9 meses e balbuciou som consonantais com 10 meses. Então, aos 7 meses, ela começou a alterar o seu desenvolvimento, tanto do perímetro cefálico quanto do desenvolvimento neuropsicomotor. E atualmente, ela não fica de pé com apoio, não engatinha, ainda emite sons guturais, não pega brinquedo ou objetos em seu campo de alcance, tem contato visual, mas não compreende jogos de esconde-esconde, não dança, não acena a Deus e não bate palmas. Então houve uma desaceleração do perímetro cefálico, nós já sabemos, e houve também uma síndrome da regressão do desenvolvimento neuropsicomotor a partir dos 7 meses. Com relação ao desenvolvimento motor grosseiro, entre 9 e 10 meses não engatinhou e não ficou de pé com apoio. Aos 12 meses não andou com apoio e aos 15 meses não começou a andar sem apoio. Com relação ao desenvolvimento motor fino, não houve pinça, não explora brinquedos com os dedos, e em relação ao desenvolvimento social e de linguagem, não evoluiu o balbucio para palavras com sentido aos 12 meses, e não compreende brincadeiras, não dança, não acena e não bate palmas. Vamos para a última informação da questão. Realiza movimentos repetitivos e estereotipados de mãos, do tipo lavar ou esfregar, e isso levou muitas pessoas a marcar a letra B. Há 1 mês apresentou 4 crises tônico-clônicas generalizadas e ele quer saber o diagnóstico sindrômico. A letra A, paralisia cerebral. A paralisia cerebral ela é um grupo de distúrbios não progressivos do desenvolvimento, do movimento e da postura. E com frequência essas crianças apresentam espasticidade. Elas podem andar independentemente. Em mais da metade das situações, elas andam de forma independente. A ocorrência de epilepsia na paralisia cerebral ela é comum e a principal causa é a lesão hipóxico-isquêmica intrauterina ao nascimento. Então a criança já apresentaria o quadro desde o nascimento ou a partir do momento que deveria adquirir algumas habilidades, ocorre um atraso. É mais frequente também em meninos e estamos diante de uma criança que é do sexo feminino. Então, acredito que nós podemos excluir o diagnóstico de paralisia cerebral. Vamos à letra B, transtorno do espectro autista, que é um distúrbio heterogêneo do desenvolvimento e tem como principais achados a interação social atípica, padrões restritos e repetitivos do comportamento, como falta de interesse pelos outros, linguagem e comunicação ausentes ou atrasadas, resistência a mudanças, interesses restritos durante o período pré-escolar, ausência de habilidades de comunicação antes dos 2 anos de idade, um platô de habilidades depois de ter alcançado um certo desenvolvimento e a regressão de habilidades também é comum. São sintomas também frequentes do autismo a deficiência intelectual, a ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno opositivo desafiador, a epilepsia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e a depressão bipolar. Isso tudo nos leva a crer que nós podemos estar diante de uma criança com um transtorno do espectro autista. Entretanto, essa meta-análise, que avaliou 54 estudos publicada em 2017, mostra para a gente que o autismo tem uma tendência a ser diagnosticado
no sexo masculino, em 4,2 casos contra 1 para o sexo feminino, isso avaliando quase 14 milhões de pacientes. Além disso, a macrocefalia é comum. 1/4 das crianças tem perímetro cefálico acima de 97. 70% das crianças com autismo isolado apresentam uma aceleração do perímetro cefálico, mas nem todas essas crianças se tornam macrocefálicas. Aqui um estudo de 9.000 crianças que avaliou o perímetro cefálico médio de crianças com e sem transtorno do espectro autista e não encontrou diferença, com 9, com 24 e com 36 meses. A macrocefalia pode acontecer, mas não é necessária para o diagnóstico. Mas nós estamos diante de uma criança com microcefalia. Então isso tudo nos leva a crer que nós podemos estar diante sim de um transtorno do espectro autista, mas sindrômico. E o que foi mais significante aqui foi a regressão do desenvolvimento. Então, nessa questão, vamos parcialmente excluir, porque não é a mais correta o transtorno do espectro autista. Existe uma questão mais correta. Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor não aconteceu. Na realidade, a criança se desenvolveu e regrediu. Então, nós podemos excluir também a letra C. Ficamos com a letra D, regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. E esses achados da criança se correlacionam muito com a síndrome Rett, que é um transtorno do desenvolvimento praticamente exclusivo do sexo feminino e foi descrito em 1966 por Andreas Rett. Mas ele publicou o achado das crianças em um artigo em alemão, numa revista alemã, que teve pouquíssimo impacto na literatura. Somente em 1983, Beng Hegberg publicou 35 casos com achados semelhantes e resolveu denominar a síndrome com o nome de Andreas Rett, síndrome Rett. A característica mais marcante dessa síndrome é o movimento repetitivo das mãos, do tipo lavar ou esfregar as mãos. Geralmente, ela é reconhecida em crianças entre 6 e 18 meses, quando eles começam a perder os marcos do desenvolvimento ou ainda perder habilidades que já haviam adquirido. Ela é causada por mutações no cromossomo X, num gene chamado MECP2, ME de metilação, então uma doença relacionada à epigenética. Ocorre em todo o mundo em torno de 1 a 10 mil nascimentos do sexo feminino e ainda muito mais rara no sexo masculino. A síndrome Rett pode representar uma ampla gama de deficiências, desde um quadro leve a um quadro grave, de acordo com a localização, o tipo, a gravidade e a inativação do cromossomo X. As manifestações clínicas mais comuns são a perda da fala, a perda do uso intencional das mãos e movimentos involuntários das mãos, como lavar as mãos. Existem vários vídeos nas redes sociais mostrando essa síndrome e eu acho interessante que todos assistam. Eu não coloquei aqui para a aula não ficar muito longa. A perda da mobilidade, o distúrbio da marcha, perda do tônus muscular, escoliose, problemas respiratórios, distúrbios autonômicos que não são comuns no transtorno do espectro autista, distúrbios do sono, crescimento reduzido de perímetro cefálico, pés e mãos. Então, nessa questão, nós ficamos com a letra B. E a letra D, apenas 39% marcou. A maior parte das pessoas que fizeram a prova errou essa questão. E agora vocês acertam. Valeu, pessoal. Até a próxima.